Existem histórias que desafiam a lógica, experiências tão perturbadoras que parecem ecoar de um outro mundo. Esta noite você vai conhecer 3 relatos de arrepiar. Um misterioso passageiro que surge na calada da madrugada. Um chamado vindo das profundezas de uma floresta esquecida. E uma jornada onde a realidade se desfaz diante dos seus olhos. Histórias reais, contadas por aqueles que sobreviveram para lembrar e por outros que talvez nunca mais tenham voltado. Antes de começarmos, já deixe o seu like para fortalecer o canal. Se você gosta de histórias de terror e mistério, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum relato sombrio. Agora, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para entrar em um mundo onde o medo é real. Mateus sempre gostou de fotografar lugares abandonados. Para ele, havia uma beleza sombria em tudo o que fora esquecido pelo tempo. Casarões em ruínas, igrejas carcomidas, trilhos de trem cobertos pelo mato. Tudo isso contava histórias. E era exatamente isso que ele buscava: capturar o silêncio que o tempo deixava para trás. Em uma de suas viagens, enquanto explorava o interior de Minas Gerais, Mateus ouviu de um morador local sobre uma casa que ninguém mais visitava. Ficava no fim de uma estrada de terra, isolada entre as montanhas. Diziam que estava vazia há décadas, mas que todas as noites luzes podiam ser vistas em suas janelas. A história, obviamente, fisgou sua atenção. Os moradores não se alongavam nos detalhes, apenas diziam para não ir. A estrada era perigosa, principalmente à noite, e a casa não era um lugar para curiosos. Mas Mateus já estava decidido. Era exatamente o tipo de cenário que ele queria registrar. No dia seguinte, com sua câmera e equipamentos na mochila, seguiu as coordenadas e partiu. A estrada de terra parecia interminável, serpenteando entre morros cobertos de árvores retorcidas. Depois de quase 1 hora dirigindo, ele finalmente a viu, uma grande casa colonial, com a fachada coberta de eras, janelas quebradas e o telhado torto. Apesar do estado, havia algo de majestoso nela, algo que o fazia se sentir pequeno, como uma criança diante de uma força antiga. Mateus estacionou o carro e pegou sua câmera. Ao se aproximar da casa, notou que a porta da frente estava apenas encostada. O vento fazia com que ela se movesse levemente, rangendo num som que parecia um lamento. Ele respirou fundo e entrou. O interior estava escuro, úmido e cheirava a mofo e madeira podre. O chão rangia sob seus passos. Nas paredes ainda havia quadros antigos, retratos de famílias desconhecidas, seus rostos borrados pelo tempo. Móveis cobertos por lençóis enegrecidos preenchiam a sala principal. Era como se a casa tivesse sido abandonada às pressas, mas ao mesmo tempo estivesse esperando. Mateus começou a fotografar. A luz do entardecer entrava por frestas nas paredes e criava sombras inquietantes. Depois de algumas horas, montou seu acampamento improvisado na sala de estar, perto da lareira desativada. Planejava passar a noite ali, registrando tudo que pudesse. Por volta da meia-noite, enquanto revisava algumas fotos, algo estranho chamou sua atenção. Nas imagens, havia mais do que ele lembrava de ter visto. Em uma delas, capturada na sala, uma sombra parecia se formar no canto da parede. Em outra, no corredor, um vulto se escondia atrás de uma porta semi-aberta. Mateus sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi então que ouviu passos no andar de cima, lentos, arrastados. Como se alguém estivesse descalço, caminhando pelo velho assoalho de madeira. Ele congelou por um instante, tentando racionalizar. Talvez fosse o vento, talvez animais, mas lá no fundo sabia que não era isso. Pegou sua lanterna e subiu as escadas com cuidado. Cada degrau rangia sob seu peso, ecoando pela casa. O corredor
No segundo andar era longo e estreito, com várias portas fechadas. Uma delas, porém, estava entreaberta, e uma luz fraca escapava por ela. Mateus se aproximou. Dentro do quarto, viu móveis infantis empoeirados, um pequeno berço no canto e brinquedos antigos espalhados pelo chão. Algo se moveu no berço. Ele aproximou a lanterna e então viu uma criança, ou algo que parecia uma criança. Pálida, com olhos completamente negros e um sorriso grotesco, largo demais para seu pequeno rosto. A criatura se ergueu lentamente do berço encarando Mateus. O terror tomou conta dele. Retrocedeu instintivamente, derrubando um objeto no chão. O som quebrou o silêncio pesado, como vidro se quebrando. Ele se virou para correr, mas ao abrir a porta, não encontrou o corredor. Encontrou espelhos. Espelhos antigos cobriam as paredes, refletindo imagens distorcidas da casa e de si mesmo. Em cada reflexo, atrás dele, via a figura da criança, aproximando-se mais e mais, mas nunca diretamente visível ao virar-se. Mateus correu, desceu as escadas tropeçando, chamando por ajuda que nunca viria. Quando chegou à sala, todas as portas estavam trancadas, as janelas seladas como se nunca tivessem sido abertas. E então as luzes começaram a piscar, um flash cegante e depois outro, como se uma câmera estivesse tirando fotos, mas Mateus não via câmera alguma. O som ecoava por toda a casa. Clique, clique, clique. Em desespero, tentou arrombar uma janela, bateu com uma cadeira, socou os vidros, mas parecia tudo sólido como concreto. Foi então que sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se. Lá estava ela, a criança. Mas agora não era apenas uma. Atrás dela, dezenas de figuras surgiam das sombras, pálidas, com olhos negros e sorrisos largos. Elas preenchiam o espaço, lentamente, cercando Mateus, bloqueando toda a saída. Sem ter para onde ir, ele correu para o porão. Lá embaixo, encontrou o chão de terra batida. No centro, um círculo desenhado com símbolos antigos, velas apagadas ao redor e marcas que pareciam feitas com sangue seco. Havia também um diário, coberto por poeira e mofo. Com mãos trêmulas, ele abriu o livro e leu. Ela vive na casa. Alimenta-se da curiosidade. Cada visitante é um elo, cada alma, uma adição ao seu reino. No final da última página, apenas uma frase, rabiscada às pressas. Não olhe para trás. Mateus ouviu um sussurro, tão próximo que parecia dentro de sua própria cabeça. Ele lutou contra o instinto de olhar, mas o medo foi maior. Ele virou-se e desapareceu. Dias depois, os moradores encontraram o carro dele abandonado na estrada. A casa, aparentemente vazia como sempre. Nenhum vestígio de Mateus, nenhuma câmera, mochila ou equipamento. Só o silêncio. E às vezes, nas noites mais escuras, quem se aproxima da casa garante ouvir o som distante de uma câmera disparando. Sozinha. Clique, 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 como se a casa continuasse eternamente a capturar suas próximas vítimas. Era uma madrugada fria e silenciosa. A estrada, perdida no meio do nada, parecia um corredor infinito de asfalto rachado, cercado por campos vazios e árvores mortas. Apenas a luz amarelada dos postes espalhados de longe em longe iluminava o caminho. Para Pedro, era só mais uma noite de trabalho. Motorista de aplicativo há quase 3 anos, já havia visto de tudo. Bêbados inconvenientes, passageiros misteriosos, histórias estranhas. Mas naquela madrugada, ele descobriria que existem encontros que vão além da nossa compreensão. Tudo começou com uma corrida simples. O pedido apareceu no celular às 2h34 da manhã. Origem: posto abandonado na Estrada Velha. Destino: centro da cidade. Pedro hesitou.
Conhecia aquela estrada. Pouco tráfego, sem sinal de celular, muita escuridão. Mas, ao ver o valor da corrida, bem acima do normal, pensou 2 vezes antes de recusar. O bolso falou mais alto. Ele aceitou a corrida. Seguindo as instruções do GPS, dirigiu até o posto abandonado. Era um lugar velho, com bombas de gasolina enferrujadas e a loja de conveniência com janelas quebradas. Nenhum carro parado, nenhuma luz acesa. Apenas o som do motor do seu próprio carro quebrava o silêncio absurdo daquela noite. Pedro encostou o carro e esperou. Olhou o celular. Nenhuma mensagem do passageiro, nenhum sinal de movimento. Estava prestes a cancelar a corrida quando viu, pelo retrovisor, alguém se aproximando lentamente. Era um homem. Alto, magro demais, vestido com um terno preto antiquado. Andava de cabeça baixa, passos firmes e pesados, como se cada passo fosse um esforço enorme. Quando chegou ao lado do carro, Pedro baixou o vidro. O homem não disse uma palavra, apenas abriu a porta de trás e entrou, fechando com um clique seco. Pedro olhou pelo espelho. O rosto do passageiro estava em sombras, mas podia sentir o olhar dele fixo, penetrante. Tentou quebrar o gelo. "Boa noite, senhor. Para o centro, né?" Nenhuma resposta. Apenas o som da respiração lenta e profunda do passageiro. Desconfortável, Pedro colocou o carro em movimento. A viagem deveria durar cerca de 40 minutos. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio era opressor. O GPS indicava o caminho, mas a cada cruzamento, a cada bifurcação, o passageiro sussurrava sem se mover. À esquerda, à direita, em frente, Pedro achou estranho. O GPS dizia uma coisa, mas o passageiro mandava outra. Resolveu seguir as instruções do homem. Talvez conhecesse um atalho. Logo, Pedro percebeu que estavam cada vez mais longe da cidade. As luzes dos postes ficaram raras. As árvores se tornaram mais densas, cobrindo o céu, transformando a estrada em um túnel escuro e sufocante. O ar no carro parecia pesado. Um cheiro estranho começou a invadir o interior. Algo entre terra molhada e carne podre. Pedro abriu discretamente a janela, mas o cheiro persistia. "Senhor, desculpe, mas onde exatamente estamos indo?" O passageiro respondeu pela primeira vez. Sua voz era baixa, rouca, quase um gemido. "Para onde eu pertenço?" A frase fez o sangue de Pedro gelar. Tentou pensar em uma desculpa para interromper a corrida, dar meia volta, mas algo no ar, algo invisível, parecia impedi-lo. Como se a própria estrada o segurasse, empurrando-o para frente. Depois de mais alguns minutos, o homem finalmente ordenou: "Pare aqui." Pedro freou o carro lentamente. Estavam no meio do nada. Apenas um campo aberto, coberto por uma névoa densa que mal permitia ver a poucos metros adiante. O passageiro desceu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se para dentro, aproximando o rosto do banco da frente. Pedro, finalmente vendo melhor o rosto do homem, sentiu o pânico explodir. Em seu peito, o passageiro não tinha olhos, apenas buracos escuros, vazios, de onde pareciam escorrer lágrimas negras. Com a boca retorcida em um sorriso grotesco, o homem sussurrou: "Obrigado pela carona." Então desapareceu na névoa. Pedro ficou parado, sem reação, respirando rápido, o coração martelando no peito. Decidiu imediatamente dar meia volta e ir embora dali. Acelerou o carro o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Mas a estrada não era mais a mesma. O asfalto estava rachado, coberto de raízes. As árvores pareciam se fechar sobre o carro, como braços tentando agarrá-lo. O GPS enlouqueceu, girando em círculos. E pior de tudo, no espelho retrovisor, Pedro viu. Sentado no banco de trás, novamente, estava o passageiro, inerte. Sorrindo, Pedro gritou e freou o carro violentamente.
Saiu correndo para fora, tropeçando no asfalto. Olhou para dentro do carro. Nada. O banco traseiro estava vazio. Sem saber o que fazer, Pedro tentou seguir a estrada a pé. Mas não importava o quanto andasse. Sempre voltava para o mesmo lugar. O carro parado, faróis acesos e a figura dele esperando. Preso em um pesadelo sem fim, sem opções, Pedro voltou para o carro. Ligou o motor e ouviu como um sussurro vindo do rádio. Continue a dirigir, e ele dirigiu até hoje. Alguns motoristas juram que em noites de neblina veem um carro velho rodando sozinho pelas estradas desertas da região com os faróis trêmulos e um motorista pálido com olhos vazios, vagando eternamente em busca de uma saída que não existe. Se algum dia, tarde da noite, você receber uma corrida de um posto abandonado, pense 2 vezes antes de aceitar. Às vezes, nem. Toda corrida leva você de volta para casa, como se a casa continuasse eternamente a capturar suas próximas vítimas. Sempre se soube na pequena cidade de Pedra Alta que a floresta ao norte guardava segredos. Era um mar de árvores antigas, tão densas que a luz do sol mal conseguia tocar o chão. E entre os mais velhos corria uma história. Aqueles que respondiam ao chamado da floresta nunca mais voltavam. Júlia cresceu ouvindo essas lendas, mas como toda pessoa cética, achava que eram apenas histórias para assustar crianças. Afinal, quem acreditaria que a floresta chamava alguém? Era só a imaginação fértil dos moradores de uma cidade esquecida pelo tempo. Quando cresceu, Júlia tornou-se bióloga. Seu trabalho era explorar lugares inóspitos, catalogar espécies, investigar fenômenos naturais. E um dia recebeu uma proposta que a fez lembrar imediatamente de sua infância. Um projeto de mapeamento ambiental da floresta de Pedra Alta. Era a chance perfeita de desafiar aqueles velhos medos e provar que a floresta era apenas floresta. Chegou à cidade numa tarde nublada de outubro. O vento era frio, cortante e trazia consigo o cheiro úmido das árvores. Encontrou-se com um dos poucos guias locais dispostos a acompanhá-la. Um homem magro, de olhar cansado, chamado Ernesto. Antes de partirem, Ernesto fez um aviso. Se ouvir seu nome sendo chamado lá dentro, não responda. De jeito nenhum. Júlia sorriu. Ainda via aquilo como superstições. Agradeceu o aviso e partiram no amanhecer seguinte. A floresta era ainda mais imponente do que lembrava. Troncos grossos como muralhas, raízes que serpenteavam pelo chão como cobras adormecidas. A vegetação fechada parecia engolir o mundo inteiro. Ernesto liderava o caminho com passos cuidadosos, desviando de buracos escondidos e cipós traiçoeiros. Por horas, caminharam em silêncio. O único som era o ranger das árvores e o estalar dos galhos secos sob seus pés. De vez em quando, Júlia achava ouvir algo mais. Um sussurro distante, quase uma voz, mas sempre atribuía ao vento. No final da tarde, montaram acampamento. A fogueira lançava sombras dançantes nas árvores ao redor. Ernesto parecia inquieto, olhando para a escuridão, como se esperasse algo surgir dali. Quando Júlia perguntou, ele respondeu apenas: "É a noite que eles chamam." Ela riu, mas no fundo sentia um frio estranho na espinha. Por volta da meia-noite, acordou com uma sensação incômoda. A fogueira havia se apagado. O ar estava pesado, quase irrespirável. E então, ouviu seu nome chamado suavemente como se por uma criança. Júlia, Júlia, assustada, olhou ao redor. Ernesto dormia pesadamente, indiferente. Júlia se convenceu de que era um sonho. Cobriu-se novamente e tentou voltar a dormir, mas o chamado continuava. Júlia, venha! E vinha de dentro da floresta,
Contra todo instinto de bom senso, levantou-se. Pegou uma lanterna e deu alguns passos para fora do acampamento. A luz tremulava, criando sombras que pareciam se mover. Ernesto! Chamou, mas ele não respondeu. O chamado ficou mais urgente, mais doce. Júlia! Ela sabia que não devia seguir. Lembrou do aviso, mas havia algo irresistível naquelas vozes. Uma curiosidade antiga, primitiva, pulsava dentro dela. Deixando o acampamento para trás, adentrou a floresta. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. As árvores se fechavam ao redor. Os galhos arranhavam sua pele como dedos tentando segurá-la. A lanterna piscou e morreu, mergulhando-a na escuridão. E então ela viu. Entre as árvores, pequenas luzes azuis flutuavam, como vagalumes. Formavam um caminho que parecia guiar Júlia. Seguiu as luzes. O chão sob seus pés parecia pulsar. O vento murmurava palavras que ela não entendia. O tempo parecia diferente ali. Cada minuto durava uma eternidade. De repente, a floresta se abriu num pequeno clareira. No centro, um lago. A água negra como azeviche. As luzes flutuavam sobre a superfície, refletidas infinitamente. Júlia se aproximou da margem e viu seu reflexo. Mas não era ela. Não exatamente. O rosto refletido era dela, mas os olhos eram vazios, negros como o próprio lago. O reflexo sorriu de um jeito que Júlia jamais sorriria. Antes que pudesse recuar, mãos frias agarraram seus tornozelos de dentro da água. Ela gritou tentando se soltar, mas as mãos eram fortes, inumanas, e então ouviu outra vez. Venha, Júlia. Sentiu seu corpo ser puxado para dentro. A água era gelada, cortante, como lâminas atravessando sua pele. Tentou nadar, lutar, mas as mãos não a soltavam. Em meio ao desespero, olhou para cima e viu à margem dezenas de figuras. Eram pessoas, ou o que restava delas. Rostos pálidos, olhos escuros, corpos cobertos por musgo e raízes. Observavam em silêncio, imóveis. Alguns eram reconhecíveis, antigos, moradores de Pedra Alta, pessoas desaparecidas há décadas, todos os que responderam ao chamado. Júlia afundava cada vez mais. A água preenchia seus pulmões. A última coisa que ouviu foi o próprio nome, repetido por vozes múltiplas, numa canção macabra. Quando acordou, estava deitada na margem, sozinha. O sol da manhã filtrava-se através das árvores. Tudo parecia normal. Mas havia algo diferente. Seu corpo parecia mais pesado, seus sentidos entorpecidos. Levantou-se cambaleante e encontrou o caminho de volta para o acampamento. Ernesto não estava lá, nem a mochila, nem equipamentos, como se nunca tivesse existido. Seguiu sozinha até a cidade, em uma jornada que parecia nunca terminar. Quando finalmente chegou, ninguém a reconheceu. Seu reflexo nas vitrines mostrava uma Júlia estranha, pálida, com olhos sem brilho, como se parte dela tivesse ficado para sempre naquele lago. Nos dias que se seguiram, começou a ouvir os chamados, mesmo na cidade. À noite, eles ecoavam pelas paredes, pelas ruas vazias, pelas árvores do parque. Chamavam por outros. E ela respondia. Hoje, dizem que uma mulher pálida, de olhos vazios, vaga pelas ruas de Pedra Alta, chamando nomes ao vento. Aqueles que a seguem nunca mais são vistos. A floresta continua lá, paciente, faminta. E às vezes, se você escutar atentamente numa noite silenciosa, poderá ouvir o chamado também. A questão é, você vai responder?